Saudações a todos, aqui Marcos falando. Bom, gente, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um aplicativo para Linux que eu achei muito interessante, que ele se chama... Eu vou abrir para mostrar para vocês, porque mostrar é melhor, né? O nome dele é Systemback. E quando vocês abrirem esse software, todas as vezes que vocês abrirem, ele vai pedir essa autenticação, tá? Porque ele trabalha baseado no teu usuário de Linux, né? Já já vocês vão entender isso. Então ele vai abrir, tu vais colocar a tua senha de usuário, né, do Linux, teu usuário corrente, né? Dá um OK, pronto. Parei nessa tela aqui. Já já eu explico essa tela para vocês. Antes eu vou mostrar para vocês o Linux que eu estou, que é importante isso, né? Só a título aqui de informativo. Ó, eu estou usando o Kubuntu 16.04, tá? KDE Plasma 5. O tipo do sistema operacional 64 bits, tá? Processador Intel Core 2 Quad, CPU Q6600. Eu tenho 8 GB de RAM, né? Só para vocês terem uma ideia do sistema operacional que eu estou usando. Voltando ao Systemback, é o seguinte. O Systemback é um aplicativo que oferece várias opções de backup, para te fazer backup do teu Linux, né? Já existe alguns semelhantes, mas eu acredito que o Systemback ele seja o melhor. Eu vou focar aqui, gente, entre as opções que ele oferece, eu vou focar na opção assim que diz criar um sistema live. É isso mesmo, talvez você já tenha entendido essa questão, tá? Entre muitas funções, ele te oferece essa função que eu acredito que seja a principal, que é tu pegar o teu sistema operacional instalado, ter a possibilidade de criar a partir dele um sistema live. Isso abre um leque de opções, né? Por isso que eu acho interessante e mais importante essa opção, né? Na minha humilde opinião, eu acho que a segunda mais importante seria a possibilidade de tu criares pontos de restauração para a tua distribuição de Linux. O teu sistema instalado, tu consegue criar pontos de restauração, né? Seria um sistema muito semelhante à família Windows, né? Quem usa o Windows sabe que esse recurso tem desde a versão lá Millennium, se eu não me engano, parece que se eu não me engano, né, não me falha a memória, a primeira distribuição Windows que saiu, primeira versão do Windows que saiu, parece que foi no Millennium, né? Essa questão de restauração é um recurso muito bom, né? Então esse aplicativo aqui, ele possibilita isso no Linux, eu acho muito bom, né? Muito interessante e extremamente útil. Se a gente parar para pensar, essa opção de criar um sistema live, tu pode... Isso abre um leque de bastante opções, como eu disse. Uma pessoa, por exemplo, que não é programadora, ela tem a possibilidade de criar ali, ela mesma... Ela vai só personalizar o Linux dela, vai inserir alguns programas que ela gosta. Ou até, se ela for um programador como eu aqui, vai poder inserir os seus programas e simplesmente distribuir a sua versão live ali mesmo, feita por ela, e distribuir junto com os seus programas. Então, enfim, as possibilidades são muitas, né? Distribuir para os seus amigos, etc. Então, isso eu acho muito interessante isso. Para quem utiliza a Linux, é o que estava faltando, né? Bom, fora essa opção aqui, criar um sistema live, gente, ele oferece cópia de sistema, instalação do sistema, reparo desse sistema e atualização do sistema, né? Por si só, o nome das funções já explica um pouco. Eu não vou me deparar nessa parte, tá? Vou deixar isso em segundo plano. Caso o pessoal aí queira, eu posso gravar novos vídeos detalhando mais essas outras funções, tá? O que eu posso dizer para vocês é que o software ele realmente funciona, tá? Eu fiquei dias testando ele. Então ele realmente funciona, porque se fosse o contrário eu não estaria aqui gravando esse vídeo e mostrando esse conteúdo para vocês, tá? Bom, então vamos iniciar a parte operacional, a parte funcional da coisa, tá?
Então, você abriu o sistema, colocou a sua senha. Então, tu vem aqui em primeiro lugar nessa setinha aqui, ó. Clica aqui, clica em configurações e antes de mais nada, essas duas opções aqui em cima aqui são opções que eu diria para vocês opcionais, a marcação delas, né? Se tu marcar aqui, ele vai colocar somente a opção de idioma do sistema, né? Ou seja, ele vai gravar, isso pode economizar um pouco no tamanho da ISO, tá? Porque ele vai colocar só o idioma português ali. Aqui ele vai priorizar o tema atual, que é no meu caso é o Breeze, né, do KDE 5, né? Aqui ele não insere não insere no ISO pontos de restauração, se tu já tiver, né? Tiver alguns pontos feitos ali, isso aí ocupa espaço em disco também. Eu aconselho a marcar essa opção antes de começar a trabalhar nele. Essa opção deve obrigatoriamente ser marcado, porque aqui ele melhora a compactação do ISO, tá? Então essa opção marque. E marque também essa opção, criar um ISO automaticamente, uma imagem, tá? Durante o processo de cópia ali do sistema operacional. Então deixe essas opções marcadas, clique em voltar, né? Clique mais uma vez em voltar para chegar nessa tela inicial aqui. Para criar um sistema live, gente, a partir do seu sistema operacional Linux instalado, você vai clicar nessa opção aqui, criar um sistema live, ele vai pular nessa tela aqui, tá? Essa tela tem alguns campos. Esse campo aqui é o endereço aonde será criado o seu ISO, né? Na verdade, esse programa ele cria dois arquivos. Ele cria um arquivo com a extensão SBLive e ele cria um software, um arquivo com a extensão ISO. Né? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vou acessar aqui a minha pasta Home. Eu já tenho aqui, ó, ele tem aqui. Então ele tem aqui, eu já criei anteriormente para agilizar o processo, dois arquivos. Eu inventei esse nome aqui, que é o meu sobrenome, botei mais o X do Linux, né, Mi6, mas isso aqui não é nenhuma distribuição, né, gente, é só uma brincadeira aqui, eu inventei esse nome. Tu pode colocar qualquer nome aí na ISO que tu pretendes criar, tá? Então ele criou primeiro esse arquivo aqui com SBLive, a extensão, tá? Esse arquivo tu pode gravar em pendrive, caso ele fique um tamanho muito grande. E esse arquivo aqui, ISO, tu pode gravar no DVD, tu pode executar ele na máquina virtual. No caso aqui eu uso o VirtualBox, já vou fazer uma demonstração para vocês, tá? Mas o que eu queria frisar aqui para vocês é o seguinte, que infelizmente entra aquela parte que não foi detalhada. Não importa se o vídeo vai ficar um pouco mais longo, tá? A pessoa assiste um pouco, adianta o vídeo, assiste a parte que lhe interessa. Não tem, gente, como tu criar um vídeo tutorial curto, com um tempo curto. Fica muito difícil fazer isso, né? E bem explicado, assim, tu oferecer um conteúdo muito bem explicado. Então ele tem alguns campos aqui que é bastante intuitivo, tá? Essa parte aqui é a parte de endereço, aonde será gravado o ISO e o SBLive, o arquivo SBLive. Não adianta querer mudar, ele não oferece. Ó, eu tenho aqui, eu até gostaria de ter gravado num outro disco, num outro HD meu, mas ele não oferece, tá? Essas opções não estão habilitadas, só é possível colocar na home, né, na tua home. Isso é a primeira limitação do software, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocando os prós e os contras, tá? Porque a minha opinião aqui não vale. O que vale é a opinião. Raramente vocês vão me ver dando alguma opinião aqui, a não ser que ela seja solicitada, tá? O que vale aqui é a opinião de todos que prestigiam e assistam o canal, tá? Eu estou passando aqui apenas um conteúdo o mais completo que eu posso, aí cada um assiste e faça o seu juízo de valores aí, tá? Então, assim, primeiro campo aqui vai a ISO, segundo campo tu coloca o nome do sistema operacional, da imagem do teu sistema, pode ser qualquer nome, né, ao teu gosto. E essa opção aqui,
tu vai marcar se tu quiser incluir as tuas informações de usuário na ISO. Agora, gente, assim, ó, muita atenção com essa parte, tá? Porque depois eu vou demonstrar no ISO que eu criei aqui, ele cria exatamente uma cópia fiel do teu sistema operacional, inclusive com as tuas informações pessoais e senhas também, viu? Então tome cuidado com essa opção se você for distribuir. Se você for não criar uma cópia sua de backup, se você for distribuir uma ISO, procure usar com cautela essa opção, tá? Porque ele vai gravar senhas, vai gravar tudo, tá? Todas as opções pessoais que você tem na sua distribuição. Então tome cuidado com isso. E esse campo aqui, ele mostra se tu tiver um pendrive conectado na tua máquina, tu vai poder gravar também essa ISO num pendrive, caso essa ISO ultrapasse 4 GB, gente. Aqui é que está a informação importante que eu acho que não foi mencionada, tá? Quase nenhum de todos os tutoriais que eu assisti, inclusive canais muito grandes, muito importantes, não mencionaram sequer isso, tá? Isso deixa o usuário um pouco perdido, tá? Essa opção aqui, ó, ele está me mostrando, ele criou uma ISO, que é essa mesma aqui, ó, com 3.75 GB, tá? Acontece, gente, que esse software, isso seria a segunda limitação que eu considero desse software. Ele consegue criar, ele só consegue criar essa ISO aqui se o tamanho desse arquivo aqui SBLive atingir no máximo 4 GB. Quer dizer, até 4 GB ele vai conseguir criar essa ISO. A partir de 4 GB ele não vai criar, tá, gente? Ele não vai criar essa ISO, né? Isso não ficou bem explicado nos vídeos e eu estou tentando retificar aqui essa informação. Porque muita gente quebrou a cabeça com isso, tá? Então o limite máximo dele é 4 GB. Se por acaso tu tem o Linux, uma distribuição instalada ali com muitos programas instalados, muito espaço em HD ocupado, isso não vai rolar, tá? Aí ele vai criar uma ISO, mesmo tu marcando aquelas opções que eu mostrei lá de compactação, ele vai ultrapassar de 4 GB, tá? Aliás, aqui o meu sistema não foi fácil, tá? Eu tive que reduzir bastante ele. Eu não tenho muita coisa instalada, mas mesmo assim ele dava sempre um ISO acima de 4 GB, tá? Não foi fácil. Eu tive que excluir algumas coisas aqui, transferir alguns programas tipo portáteis que eu tinha no N aqui para esse meu HD aqui de dados, para poder atingir esse tamanho aqui, tá, gente? Foram várias tentativas, tá? Para vocês terem uma ideia, acho que foram mais de 30 tentativas. Ele é muito difícil, pelo menos dentro das condições aqui que eu estou mostrando para vocês. Pelo menos utilizando o KDE Plasma 5, um sistema operacional com Ubuntu 64 bits, que é o que eu estou usando e aonde foi testado o software. Acredito que qualquer outro sistema dentro dessas características, eu acho que vai acontecer isso aí contigo também, tá? Tu não vai conseguir criar uma ISO com menos de 4 GB, a não ser que seja o teu sistema operacional recém-instalado, tá? Acredito que tu vai ter que fazer o mesmo que eu aqui, vai ter que liberar algum espaço em HD, se desfazer de alguns documentos, algumas pastas, transferir para outro local, talvez um disco externo, porque para mim aqui não deu certo. Isso eu acho uma séria limitação, porque mesmo que ele tenha esse recurso para criar no pendrive, jogar esse arquivo aqui SBLive para um pendrive e tornar o teu pendrive bootável, inicializável, e isso eu já testei, gente, também dá certo, só que eu não vou poder mostrar também, tá? Essa opção eu coloquei no outro computador que eu tenho aqui, completamente diferente, até o hardware é diferente. É um processador Core 2 Duo, 3 GB de RAM e uma outra placa-mãe, mas funcionou bem, funcionou perfeitamente. Só que eu tive que jogar no pendrive. Aí eu pergunto para vocês, não tem sentido nenhum tu distribuir, não tem como tu distribuir uma ISO num pendrive. Quer dizer, fica muito caro
um custo fica muito alto tu fazer uma distribuição dessa. Então por isso que eu considero esse ponto a segunda limitação deste programa, tá? É muito difícil tu conseguir uma ISO menor que 4 GB. Isso é quase impossível. Pode ser que o programa esse programa é recente, tá? Então ele pode, ao longo do tempo, ele pode ser melhorado. Esse tamanho 4 GB tem a ver com o sistema de arquivos, tá, gente? Também essa limitação, né? Não seria uma limitação em si propriamente dita dentro do programa. Também tem a questão do sistema de arquivos. Outra coisa para finalizar que eu queria dizer para vocês: tomem cuidado com o seu pendrive, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou plugar um pendrive aqui como demonstração, tá? Tem o meu pendrive aqui de 16 GB. Então eu vou colocar aqui no sistema operacional, tá? Vou mostrar para vocês o que acontece. Esperar o Linux reconheceu, tá? Aí tu vem aqui e clica nessa setinha aqui para atualizar, redetectar dispositivos, ele já detecta o teu pendrive ali, tá? Para criar uma ISO no pendrive, basta tu selecionar o teu pendrive e clicar aqui, ó, Write to Target. Pronto, ele já vai sair criando a tua ISO no teu pendrive e vai criar um pendrive inicializável, tá, gente? Aí aqui cabe algumas observações. Ele vai criar o meu pendrive, eu já formatei, mas ele cria essa partição aqui SB Live, tá? E ele vai criar uma outra partição SBR Boot, se eu não me engano. É a que eu já formatei, né? Eu tive assim uma certa dificuldade em formatar depois o pendrive. Então assim, tenha cuidado ao usar o seu pendrive. Se tiver dados, copie para outro lugar, tá? Porque ele vai formatar o teu pendrive, vai apagar tudo. E depois é um pouco difícil para te conseguir colocar o teu pendrive ao normal de novo. Tu vai ter que formatar. Eu, por exemplo, aqui eu tive que formatar, não aqui eu não consegui, tá? Mesmo pelo sistema de partição do Linux, o software de partição eu não consegui, eu tive que ir lá no Linux Mint, na minha outra máquina lá, que o Linux Mint ele tem o KDE também, né? Ele tem uma ferramenta para formatar pendrive, né? Então ali eu consegui, mas assim mesmo deu erro, eu tive que tentar mais de uma vez, né? Umas 2 vezes, eu acho. Então muito cuidado nessa parte, tá, gente? Eu não vou demonstrar essa parte aqui porque ela é bem simples, bem intuitiva, tá? Os comandos são esses: coloca o pendrive, clique em detectar e clique nesse botão e ele já sai criando o sistema, tá? Bom, então o que interessa mesmo é criar o sistema ISO, né? Sistema inicializável por DVD, né? Isso aí basta você colocar um nome, depois marcando aquelas opções que eu falei lá. Aqui não mexe nada, coloca um nome, pode ser qualquer nome aí. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Mi6 2, pronto. Marca incluir arquivos de dados do usuário ou não, né? Se você não quiser incluir essas informações, né? E clique em criar nova. Pronto, ele vai abrir uma tela, tá? Eu vou demonstrar aqui só o início para vocês. Criar nova, ele vai iniciar o processo. Ele está mostrando que tem uma opção de 3, mais um, serão 4 opções, né? Se ele conseguir criar o ISO no final. E esse tempo aqui, gente, ele vai ficar aqui processando em torno de... varia muito assim o tipo de computador, né? Um computador mais lentinho ele vai demorar um pouco mais, né? Meu computador aqui é 8 GB de RAM, então processador quad-core, muito bom, então sistema 64 bits. Ele vai demorar aí uma média de 25 minutos a 40 minutos, poderá até levar mais, aí 1 hora em computadores mais lentos, tá? Então o tempo mais ou menos é esse para ele criar o arquivo SB Live e o arquivo ISO, tá? E ele vai colocar lá dentro da tua home. Eu vou interromper aqui, tá? Porque não cabe. Eu já até criei esse ISO aqui para adiantar o processo, tá? Então, gente, uma vez criado, eu vou já fechar o programa, tá? Não é mais necessário. Uma vez criado, você vai abrir aqui, além de mostrar dentro do System Back, tu vem aqui, raiz, Home,
entre aqui, certifique-se que ele criou esses dois arquivos. MISIC, SBLive e o ISO, né, com o seu nome aqui, que você determinar. Se ele criar só o SBLive, significa que ele ficou maior que 4 GB. Aí tu não vai conseguir criar de jeito nenhum o ISO. Aí tu vai ter que fazer aquele processo ali pelo pendriver, gravar em pendriver, tá? Botar pelo pendriver, ou tentar reduzir o teu sistema operacional, excluindo algumas coisas, limpando o disco rígido. É um processo árduo, é um processo difícil, viu, gente? Como eu falei para vocês, eu até consegui essa façanha, praticamente é uma façanha, tá? Mas eu tentei aqui, eu acho que se eu fosse contar, eu não contei, mas tranquilamente mais de 30 vezes, tá? Eu tive que insistir muito para conseguir isso aí, então pode não valer a pena. Como eu disse, isso é uma limitação do sistema, pelo menos no KDE 5, né? Eu não sei os outros gerenciadores gráficos aí, acredito que por serem menores, eu acho que os usuários, esses outros usuários que utilizam esse gerenciador gráficos, né? Esse tipo de interface não terão problema, acredito, né? Isso aí tem que testar depois. Vai de cada um aí fazer o teste. Fica difícil testar todos também. Então, gente, agora vamos para o final, tá? Eu vou inicializar aqui a máquina virtual, tá? Vou dar boot lá pelo aquele ISO que eu criei. E vou mostrar para vocês aqui que realmente funciona, tá? Nós temos uma cópia desse meu sistema operacional aqui. Para agilizar, eu já criei com o Ubuntu 64 bits, tá? Vou inicializar a máquina virtual. Vou dar uma pausa aqui, porque vai demorar um pouco para carregar, e já retorno com o sistema totalmente carregado. Bom, gente, logo que tu dá o boot no ISO, logo que tu inicializa o ISO, tu vai se deparar com essa tela aqui, ó. Vejam que são 4 opções, tá? Eu tenho iniciar sistema live, eu tenho boot system installer, aqui seria o instalador. O que mais interessa são essas duas primeiras opções, né? Primeiro é inicializar pelo sistema live, sem modificar o teu HD, né? Carregar tudo em memória, né? Através do DVD Live. E a segunda é Boot System Installer, seria o instalador do System Back, tá? Que não é difícil, não é complicado, tá? Eu não vou ele é muito semelhante ao instalador, por exemplo, do Ubuntu. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão eu só vou mostrar o sistema live, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Depois postem aí, se quiser, eu posso gravar uma segunda parte desse vídeo, uma continuação, tá? Se interessar. É só postarem nos comentários aí que a gente depois grava, tá? Eu só vou mostrar o sistema live. E aqui é inicializar em sistema gráfico, né? Diz o sistema inicializar live em modo gráfico seguro. Se tu tiver alguma placa aí, ATI, NVIDIA, der alguma incompatibilidade, aí tu pode vir aqui tentar carregar o sistema live por essa opção, né? E aqui seria o sistema live em modo de depuração, tá? Ou seja, ele vai carregando, vai dando erro, ele vai te mostrando todos os erros que ocorrerem ali. Também não tem muita, talvez, utilidade, talvez para algum desenvolvedor, né? Então eu vou clicar aqui na primeira opção, iniciar o sistema live, vou dar uma pausa e já volto quando carregar totalmente o sistema operacional, tá bom? Então daqui a um pouco eu volto, até já. Então, retornando aqui, gente, com vocês, já carregou o sistema, a cópia live, vamos dizer assim, o meu sistema live, tá? É absolutamente assim, idêntico. Eu vou fazer aqui a demonstração para vocês, tá? Pela barra aqui, ó, de ferramentas, vocês já podem perceber, ó, todos os atalhos, reconheceu os programas que eu utilizo, e inclusive estão funcionais, né? Papel de parede, configurações, etc. Tá? Vou mostrar para vocês aqui mais detalhes. Tá? Eu vou abrir aqui. Bom, gente, eu também sou programador, tá? Além de técnico em informática e técnico em eletrônica digital, eu sou programador. Eu achei, até esse software me chamou a atenção, quem sabe futuramente aí criar uma ISO qualquer programador poderia fazer isso, né? Criar uma ISO com seus projetos e distribuir para
a quem possa interessar aí, por que não, né? Muito interessante. Eu tenho aqui, vou abrir para vocês, eu tenho um projeto meu aqui que já está em fase final, só a critério de demonstração, se chama Targus, tá? Ele é um processador de texto que eu estou criando aí multiplataforma para Linux, Windows, Mac. Então eu vou abrir aqui para vocês verem que ele está totalmente funcional, tá? Vou abrir outros aplicativos também, tá? A tela dele é essa aqui, tá? Mas só o Targus não é o foco, tá? Só abrir para demonstrar. Isso seria um exemplo, um projeto que eu criei, eu posso muito bem criar uma ISO e distribuir. Gente, um errinho que eu percebi é esse aqui, ele mostra logo que inicia o sistema, só na cópia, me parece que na cópia ISO só, né? Depois de instalar desaparece. Ele mostra esse crash, esse crash aqui de erros, né? Isso aqui é do próprio KDE 5, né? Então não é um errinho aqui que tu manda fechar aqui, pronto, resolveu, tá? Um pequeno erro que não compromete aí. Deixa eu fechar aqui o Targus. O que mais me impressionou, gente, na cópia, ela é tão fiel que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem é programador vai entender, tá? Eu utilizo a IDE Lazarus, tá? Que é esse daqui. Vou abrir para vocês verem, poderem constatar. Ele criou uma IDE, a IDE é idêntica, inclusive os componentes instalados, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho aqui o componente Chromium, o componente TK, componente multimídia, que é o componente Media Player e outros aqui. Ele reconheceu tudo, tá? Inclusive ele até compila. Eu vou mandar compilar aqui esse projeto simples aqui para vocês verem que ele compila perfeitamente sem dar nenhum erro. E isso aqui no modo virtual. Eu estou no modo virtual, no modo live, né? Eu consigo até programar alguma coisa aqui se eu quiser, tá? Realmente assim é impressionante. É um programa que realmente aí funciona, né? Bastante assim, vai ser bastante útil. Ó, já compilou, tá? Isso aqui é o programinha, o formulário aqui, tá? Já tá rodando o programa, tá? Vou fechar aqui para vocês, para ver como realmente funciona. Vamos encerrar a IDE, vou fazer algumas demonstrações aqui a mais, tá? Vou abrir aqui o Dolphin, né? Gerenciador de arquivos do Linux. Vou mostrar só para vocês verem que funciona tudo perfeitamente, com tema. O tema que eu coloquei esse tema escuro aqui, tá? O alto contraste, reconhece os dispositivos, as pastas, os atalhos que eu criei. Esses atalhos aqui são atalhos locais, tá? Que não vem no Linux, eu criei esses atalhos. Agora, se tiver algum atalho aqui, gente, tem que prestar atenção nisso. Se tiver algum atalho que tu criou a partir de uma outra partição, ou um HD externo, ou um pendrive, ou um outro HD externo, no caso eu tenho aqui, aí vai dar erro, tá? Tem que prestar atenção nessa parte, tá? Porque ele cria uma cópia ISO somente do teu disco principal, do teu sistema principal ali que está instalado nesse primeiro disco ou nessa primeira partição, tá? No caso aqui eu tô em dual boot aqui, o Kubuntu e o Windows 8, tá? Então não entra nada do Windows 8 aqui, não entra essa parte, tá? Na instalação lá ele vai criar o Groove lá direitinho, vai dar tudo certo, tá? Mas atalhos, essas questões aí, fora o HD principal, tem que tomar cuidado, tá? Não deve criar esse tipo de coisa na tua distribuição, senão vai dar algum erro ali. Também nada que o usuário ali não possa vir aqui e, no caso, mandar remover aqui o atalho local, tá? Mas não é bom isso aí, não é bom deixar respaldo para erros, né? Quem está distribuindo ali a sua ISO ali, não é bom deixar respaldo para esse tipo de coisa. Tá, gente? Eu acho que deu assim para ter uma noção legal, tá? Eu vou abrir até o Chrome aqui, ó, para mostrar para vocês, embora seja um pouco pesado o Chrome, mas vou mostrar por último aqui para vocês verem que está funcional, né? Eu utilizo aqui um gerenciador de e-mails também, o Thunderbird, né? Ele deu um errinho logo no começo ali nas senhas do Thunderbird, que é normal, né? Ele não achou o local onde o Thunderbird guarda as senhas, tá?
Então tem que tomar cuidado também com gerenciadores de e-mail. Ó, carregou o Chrome, tá? Absolutamente aqui igual, idêntico, meus favoritos. Ó. Eu vou minimizar a máquina aqui, ó, e vou carregar na máquina verdadeira aqui para vocês verem, ó, primeiro Targus, ó, que está rigorosamente igual, tá? Vou carregar o Chrome. Carregou a minha página inicial, todos os atalhos, todos os favoritos, então absolutamente idêntico, tá? É idêntica. Ele cria uma cópia idêntica do teu sistema e ainda em modo live, né? Então, excelente o programa. Claro que tem os seus prós e contras, né? Evidentemente, né? E eu estou mostrando aqui para vocês para o usuário aí não ter muita, não ficar quebrando a cabeça, não ter muita dificuldades, tá? Já que os tutoriais aí eu não vi assim um tutorial tão completo quanto esse aqui. São mais assim tutoriais de apresentação aí, eu não acho legal isso. E aí, gente, eu me despeço de vocês, tá? Eu vou fechar aqui a máquina virtual, tá?